Não deu para segurar. Juscelino Filho realmente saiu do governo, mas demorou e demorou muito. 2 anos e meio de governo Lula e só agora é que ele caiu do cavalo. Mas aí isso fica fazendo a gente pensar o que segurou tanto tempo Juscelino Filho no governo Lula. Bom, o caso dele a gente vai trazer aqui no nosso Segunda Chamada e vai fazer essa discussão da presença de partidos como União Brasil no governo. O presidente Lula já sinalizou que quer manter esse espaço do Ministério das Comunicações com União Brasil. O que isso representa, inclusive pensando no jogo político de 2026? Esse será o assunto do nosso Segunda Chamada, que eu quero pedir para você deixar o like e já compartilhar essa nossa conversa. E assim que o César, sem mais delongas, rodar a vinheta, eu vou apresentar os nossos convidados. Muito bem, estão aqui conosco hoje para esse debate a jornalista Miriam Guaraciaba e o cientista político e pesquisador da Universidade de Brasília, Robson Carvalho. Miriam, quero começar com você, jornalista que cobre as agitações do mundo político, não é de hoje. E essa pergunta que eu abri o programa, acho que ela é importante, né? Como que o Juscelino ficou tanto tempo, né, Miriam? Esse caso dele lá da cidade, que ele destinou verbas, que a irmã era prefeita e asfaltou uma região que beneficiou a estrada, que beneficiou a família dele e tal, não é de hoje. Ele já entrou no governo tendo isso no seu currículo, vamos dizer assim, né? É verdade. Boa noite, Afonso. Boa noite, Robson. Prazer estar aqui. Eu acho que o Juscelino tem uma costa quente aí do Alcolumbre, principalmente, acredito. E no ano passado, quando surgiu a denúncia contra ele, que primeiro foi uma denúncia, aliás, não, vou fazer uma correção, do Ministério Público. Agora é denúncia, né? Agora é denúncia. Foi um indiciamento Foi da um PF. indiciamento pela Polícia Federal, e na ocasião o Lula disse: se for comprovado, se ele for denunciado, ele sai. Então, segurou até agora por conta disso, porque achou que podia se defender de uma coisa que já parecia indefensável. Já estava claro, 80% da verba que foi liberada na emenda do Juscelino, quando era deputado, 80% foram gastos na tal estrada que beneficia a propriedades dele e da irmã dele, que então era prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão. Então, olha, todo mundo tem costa quente. Eu não conheço nenhum ministro que não tenha quem indicou. Então é isso que segurou o Juscelino até agora. O padrinho, que seria o Alcolumbre, né? Eu acho. Sim, sem dúvida. Robson, eu quero passar para você, claro que é uma discussão que levanta muitas nuances, né? Mas ainda atenda a esse caso concreto do Juscelino Filho. O presidente Lula informou a Secretaria de Comunicação, ligou para o Juscelino falando: meu querido, agora é a hora de dizer adeus, não dá mais, peça demissão. Então ele pediu até uma forma mais honrosa do que ser demitido, mas na prática ele foi demitido pelo presidente Lula, que falou: foi denunciado, não dá para ficar mais. É isso mesmo, né, Robson? O governo não pode sangrar por causa do ministro das Comunicações, que ele se defenda, mas fora desse cargo de confiança, né? Isso mesmo, Afonso, e quem está nos acompanhando, né? Boa noite. Boa noite. Quem está nos ouvindo e assistindo. Eu penso em relação a esse caso que, diante da necessidade das composições para ter apoio, para ter suporte e conseguir governar no Congresso, porque nenhum presidente da República governa sem os deputados federais e senadores, nenhum governador do Estado governa sem os deputados estaduais e nenhum prefeito governa sem os vereadores no seu município. Então, havia um compromisso do próprio presidente Lula diante dessa costura que foi feita, e no meio disso, né, já nesse momento de assumir, aconteceram essas denúncias, né? E se bateu muito forte diversas vezes, até com outros assuntos também do ministro, mas ele foi escapando, né? O que mostra também, mostrou de fato um compromisso do presidente Lula, né, com a base que estava fazendo a indicação dele para estar representando no Ministério e dar o suporte ao governo, né? Ele disse: não, eu vou segurar até quanto puder, mas realmente chegou o momento de dizer: amigo, olha, não dá mais para te segurar, e veio esse telefonema depois da denúncia do Ministério Público, né? Então, nós estamos diante de uma situação que houve, durante um período,
não é, essa tentativa de conciliar com o presidente Lula, mas chega um momento que, quando isso amplifica os desgastes no governo, né, no momento que a gente está começando a olhar para 2026 com um novo processo eleitoral, aí fica difícil, de fato, você continuar abrindo concessões e trazer um problema para dentro de casa. Então, me parece que isso foi resolvido do ponto de vista do governo da melhor maneira possível, de maneira que o próprio Juscelino, quando fez o pedido de demissão, por óbvio, após pressão do presidente Lula, o pedido do presidente Lula, ele agradeceu ao presidente, né, que ele tem consciência do que foi feito ao longo de todo esse tempo. Mas há essa disposição que, de fato, o espaço permaneça por algum indicado, né, não seria uma indicação pessoal, mas um indicado deste partido político, que é a União Brasil, para a partir daí realmente que vir outro nome e o barco ser tocado adiante. É um partido muito heterogêneo, União Brasil, muito interessante até analisar isso, porque o Davi Alcolumbre é o padrinho assim, do Juscelino, mas nem no União Brasil é consenso esse nome. Né? E na verdade não existe mais aquela história de não, tal partido indicou tantos ministérios e agora o partido como um todo vota em bloco em tudo do governo. Não. Nós temos uma verdadeira colcha de retalhos dentro de cada partido e você já não tem mais aquele garrote que segura o parlamentar, né, perante a vontade daquele que é o líder partidário maior, o presidente do partido, ou aquele que manda no partido e tem a condição de tratá-lo apenas cartorialmente. E se a gente for olhar para trás, o que é a União Brasil? É um mix, né, mas que tem também uma raiz que vai bater na ditadura militar. Você tem o União Brasil, né? Aliás, o próprio governo Lula ele é uma colcha de retalhos também. Você tem do PSOL a União Brasil. E esse União Brasil, que era DEM, que era PSL, com essa fusão, né? Com o PSL, que era de Bolsonaro, também com esse braço militar. Mas você vê o União Brasil, mas que tinha uma parte que era DEM, que era PFL, que já foi PDS e que era Arena, que era o braço civil na ditadura militar. Então você tem aí uma certa linhagem que até hoje está presente em alguns estados, sendo representadas por essa legenda que estão dentro do governo Lula. Né? É um centrão metamorfoseado. E isso, e partidos metamorfoseados, isso traz até uma coisa interessante, porque muitas vezes se batem partidos de esquerda, especialmente o PT, que é o partido, um dos partidos da esquerda mais longevos e que mais conseguiu governar o país em determinados estados e prefeituras no Brasil, de capitais inclusive. Mas veja, é como que às vezes gera uma impressão de que não, cansou, não dá mais, toda a vida o PT. E aí chegam às vezes outros partidos como se fossem novos. Mas na verdade são vinhos velhos, são vinhos novos em odres velhos, né? Em barris velhos de carvalho. Né? Ou seja, você quando vai puxando esse fio do novelo, você vai encontrar praticamente a mesma turma, os mesmos grupos oligárquicos, coronelistas, que estão presentes não só no Nordeste, como muita gente pensa, mas, na verdade, espalhados pelo Brasil inteiro. Muito. Então, você tem muitos que são representados por esses partidos que mudam a sigla, mudam o nome, mudam a legenda, o próprio MDB, você tinha o PPS antes, você já virou do partido, daqui a pouco, nem nós, que, no caso, eu como cientista político, vocês como jornalistas que acompanham, às vezes a gente mesmo, peraí, quem é esse mesmo, de onde é que ele veio? Aí fica com a impressão, fica com a impressão como se fosse um partido novo, né? Uma proposta nova, uma ideia nova, mas na verdade não é a mesma coisa, só trocando de roupa, trocando de camisa, né, para tentar minimizar esse desgaste. Robson, basta ver quantos partidos você tem no governo. Não sei se são 14, 15, mas são muitos partidos no governo. Você imagina cada tendência desses partidos. O PT tem, acho que 11 ou 12 ministros, mas são 38 ministérios. Então, de resto, fica dividido aí. PSDB, PRB, parece ter um PRB que é do ministro da Defesa, ou é PRD. Pode ser, do José Múcio. Do José Múcio. Então, é uma salada, né?
Não, essa questão, né, Miriam, é interessante, o Robson trouxe. Não quer dizer que o União Brasil, estando no governo, ele entrega também todos os votos, Não. nada disso, é um partido fragmentado. E eu lembrava, no caso da ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho, que foi uma outra ministra problemática, né, que também demorou para cair, caiu, agora é o Celso Sabino, ou seja, a União Brasil está dando trabalho, não é de hoje, mas não quer largar o osso, quer estar no governo, né? E tem gente de olho no Ministério do Turismo. Já há uma conversa aí de que o ministro do Turismo sairia para as comunicações e o Eduardo, prefeito do Rio de Janeiro, indicaria o Pedro Paulo para o Ministério do Turismo. Isso é um tititi, é uma conversa ainda. Mas o Pedro Paulo já tem um problema de denúncia de violência doméstica, lá atrás, uma denúncia que ele assumiu, admitiu, de violência doméstica. Ele mesmo disse que sim, houve uma briga e tapas de lado a lado, dele com a mulher. Enfim, não é uma coisa certa que a União Brasil vai assumir o Ministério das Comunicações. Pode não ser. Agora vai depender tudo das costuras que o Lula fará daqui para frente e quem sabe fará a reforma ministerial, pequena que seja, porque eu não acredito que seja uma grande reforma, fará a partir desse fato do Juscelino. Sim, isso que eu ia perguntar. É a tão falada, cantada em verso e prosa reunião, não, mas reforma ministerial pode acontecer agora com essa saída do Juscelino ou o Lula vai fazer como tem feito, só pontualmente ali intervir? Ao que me parece, né, em dias de hoje, né, deve ser algo lento e gradual, né? Porque se nós observarmos desde o começo do governo, algumas alterações foram feitas, mas sem se chamar de uma grande reforma. Vamos tirar aqui uma grande quantidade de pessoas e vem outras, e outras composições são feitas. Não. Mas, por exemplo, nós temos que lembrar também que houve uma troca, uma mudança na articulação política do governo. Então, isso pode ser, a depender de como estejam as costuras no Congresso Nacional, Câmara e Senado, que amplie um pouco, né, essas mudanças. Né? E, na verdade, nessa dança das cadeiras, muitas vezes alguém levanta de uma cadeira, senta na outra, vem outro de fora e alguém acaba sobrando. Desta vez está sobrando o Juscelino Filho, né? E nós não sabemos ainda quem vai sentar de fato no seu lugar, né? E quem vai, né? E pode haver até uma mudança nessa costura de partidos a indicarem. Porque se nós olharmos um pouquinho adiante, né? Também, mesmo de maneira lenta, já está se olhando para 2026, as eleições presidenciais. Hoje, o presidente Lula, candidato franco favorito à reeleição para o 4º mandato, e é interessante a gente observar que há várias pessoas propagando a ideia, não, tem que ter um candidato do centro, como o mesmo discurso está voltando, né, para não ficar aquela polarização. Na verdade, Lula sempre foi o candidato do centro, né? Às vezes eu via certos veículos de grande expressão nacional defendendo que tinha que ter o candidato do centro, mas ele sempre foi o candidato do centro. Desde 2002 ele fez alianças grandes composições, estratégicas, né, para isso. Né? Exatamente, né? Porque se criava uma falsa impressão de que, diante da polarização, onde você tinha de um lado a extrema-direita representada por Bolsonaro e do outro lado Lula, havia-se a falsa impressão de que se Bolsonaro é extrema-direita, Lula é extrema-esquerda. Não é. Nem o governo atual, o governo federal, não é um governo nem do PT, nem é um governo de Lula. É um governo de uma frente ampla que, como eu falei há pouco, tem do PSOL do Guilherme Boulos à União Brasil, que tem raízes, inclusive, com o que foi no passado a ditadura militar, né? Né? E aí, eu posso discordar de uma coisa? Sim. Eu acho que o Lula é de esquerda, sim. Ele não é de centro. Não, Lula é de esquerda. Eu digo assim, o governo... Né? O governo não é um governo... pela aliança que se formou. Exatamente, tá, porque tem de PSOL, né, a União Brasil. E aí um detalhe interessante, a gente olhando para 2026, a gente escuta muitas pessoas dizendo, mas tem que ter um candidato agora, da direita, que venha um candidato forte, que não seja mais extremo como Bolsonaro. Você tem o nome sendo colocado do Tarcísio, governador de São Paulo, que é também...
mais uma carta no baralho dos militares, ele que tem uma trajetória militar, então do mesmo jeito que Bolsonaro entra como projeto dos militares num governo civil, mas que virou um governo militar também. Você tem o Tarcísio, né, só que, digamos, uma carta do baralho onde você vai estar sacando do colete alguém aí, mas entre aspas, entre muitas aspas, de certo modo, com a imagem que se tenta passar mais moderada, mas que não é bem assim. Né? Portanto, Sim. Em relação às pautas políticas, a gente tem a mesma situação. Sim. Só que qual é o detalhe? Eu me recordo de eleições anteriores, onde a mesma coisa existia. Você tinha vários partidos que queriam pleitear ter um candidato a presidente, como agora está acontecendo, como antes você tinha no PSDB, você tinha um grupo de Aécio, né, que estava dentro do governo do Bolsonaro. Você tinha uma ala que queria ter um candidato a presidente próprio na pessoa do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Você tinha uma outra banda do PSDB lá no Ceará, por exemplo, com o Tasso Gereissati, que defendia, em contraponto a Bolsonaro, o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. E você tinha o João Dória, que até as últimas forçou uma candidatura também à presidência, atropelando, Sim. Inclusive, pelo poder que detinha do controle do partido e também o poder que tem a máquina do governo de São Paulo, né, atropelando o Eduardo Leite, que me parece teria muito mais condições, naquele momento, de ser o candidato do que ele, né, mais viabilidade eleitoral. E aí, para fechar essa questão, o que é que isso mostra? Que a mesma coisa está acontecendo agora. Esse exemplo do PSDB, como é o caso de vários outros partidos, nos mostra, primeiro, ninguém pode ser candidato de uma hora para outra. Ninguém surge do nada. Essa história de outsider também é uma história que já está passada e é uma figurinha que não vai se repetir nas eleições de 2026. Então, para você... uma provocação, Robson? O Pablo Marçal é alguém que está surgindo do nada e está aí fazendo barulho, né? Não é alguém desprezível nesse ponto de vista. Vamos avaliar em relação à presidência da República. Ainda né? pode recorrer. Recurso, né? A gente tem que avaliar em relação a uma candidatura de presidência da República. Uma coisa é uma eleição localizada, né? Apesar da expressão que tem o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo em relação ao país, né, esse espelho que você tem, que reflete esse nome, mas se você considerar, por exemplo, você não constrói um nome nacional de um dia para a noite para ser candidato à presidência da República. Né? Então, assim, o próprio Bolsonaro, que sempre se colocou como outsider, nunca foi. 32 anos de vida parlamentar, passando por 8 partidos e está agora no 9º. E aí, para fechar essa questão, veja só, você tem hoje o mesmo quadro acontecendo. Você tem o Tarcísio, que pode ser o nome candidato, mas você tem também pessoas do partido dele compondo o governo Lula. É isso. Você tem o nome União Brasil, que tem o Caiado, governador do Goiás, que quer ser candidato a presidente pelo União Brasil, mas o União Brasil, estávamos falando no começo aqui, está dentro do governo Lula. Então, o primeiro dever de... Né? E assim tem vários outros exemplos. O Caiado é claramente oposição, né? Exato. E um crítico do mas governo. Mas para ele ser candidato, ou o partido vai endossar a candidatura dele, ou ele vai ter que sair do partido e encontrar um partido que abrace. Né? Porque assim, é o primeiro dever de casa que a gente tem que fazer, quem quiser ser candidato, é você você formar um consenso no próprio partido. Se você não tem um consenso no próprio partido, você não vai ser candidato. Aliás, eu quero fazer outra provocação. Claro. O Caiado é interessante porque ele está se colocando aí e vendendo a ideia de que a segurança pública em Goiás está definitivamente num bom caminho, com quedas de índice, com prisões, etc. Valeria a pena, eu não vou fazer isso agora porque eu já não estou mais no dia a dia da reportagem, mas valeria a pena um bom repórter investigar a violência no estado de Goiás, porque isso é uma mentira. O que ele está vendendo é uma mentira. Ele está vendendo, inclusive, o que está pegando hoje no brasileiro, que é a segurança pública. Nós queremos mais segurança. E o Caiado está vendendo a possibilidade de implantar o que ele diz que implantou em Goiás, que não é verdade. Não sei se caiu um pouco, deve ter caído, acredito. Sim. Mas não da forma que ele está pregando. Não está a mil maravilhas. É só uma observação sobre o Caiado e outra sobre o Tarcísio. Eu tenho medo do Tarcísio, porque o Tarcísio é um Bolsonaro invernizado. Invernizado pelo modo de se comportar. Não pela cabeça dele, pela mentalidade, porque eu acho que ele não é. É a mesma. Eu acho que é igualzinho o Bolsonaro.
Mas mais na polido, forma, né? mais polido. E na forma de se colocar com a imprensa ou em atos públicos, ele tem um verniz. Esse verniz me preocupa bastante, Sem porque dúvida, engana. sem dúvida. Não, Pois isso é é. muito interessante Porque que você engana. fala, Miriam, porque ele é um nome muito mais palatável, por exemplo, a vários setores que Ao querem. Centrão, por exemplo. Exatamente. Ao Centrão. Exato. Muito mais. Robson, vou aqui colocar mais uma. A gente voltou, Não, foi lá para a mas eleição. a gente está no caminho mesmo que essa discussão levanta, né? Ver as várias nuances aí desse governo que tem de União Brasil, a PSD e tal, tal. Eu vou começar pela Miriam rodar aqui e perguntar um pouco sobre o Ministério das Comunicações. A gente olhando os ministérios do governo Lula, fala, gente, mas esse ministério ele é importante? Que é o ministro da Comunicação Social? Você faz até uma confusão, não. O Ministério das Comunicações é muito mais a parte técnica ali de concessão, de rádio, TV, essa coisa, e o Ministério da Comunicação Social é um outro caso, que é o ministro Sidônio Palmeira, que não tem nada a ver com o Ministério das Comunicações. Aí eu te pergunto, Miriam, esse ministério é importante para ter essa disputa toda? Olha, ele é importante sim, Uhum. mas ele já foi muito mais importante. Ele foi muito importante quando Antônio Carlos Magalhães foi ministro das Comunicações. Ele vendeu o Ministério das Comunicações, entre aspas, ao Brasil e à opinião pública como uma coisa extremamente importante e fez dele uma coisa importante. Miriam, e abrindo só um parênteses, Antônio Carlos Magalhães, que era o PFL, desse mesmo grupo do DEM que permanece. Isso, né? que era, Fecha parênteses, que era lá do, fala. do PDS, da Arena Exato, e etc. É a mesma turma. E o Antônio Carlos Magalhães, olha, eu me lembro de talvez tenha tido outro ministro das Comunicações, você pode ajudar, que tenha sido tão importante quanto ele. Agora, é um ministério importante sim, concessões. O 5G. Todas as televisões, o 5G, todas as emissoras de televisão, de rádio, tudo isso passa por ali. E é por onde nós estamos nos informando hoje. Então, eu acho extremamente importante, sim. É pena que nem sempre as pessoas que ocupam os cargos, e eu aí falo do Juscelino também, ele não deu essa importância. O perfil do Juscelino Apequenou o ministério. Apequenou, exatamente. Sem dúvida. Fala um pouco sobre esse Estava mais ministério, preocupado com vaquejada, né? Ou com a estrada que passou Ou com a estrada que passou ou na com o casa cavalo, que ele também era fã de hipismo. também. Né? Exatamente. Sim, com cavalo, exatamente. Cavalo, O hipismo. Eu falei vaquejada, mas na linguagem nordestina. Sobre esse Ministério das Comunicações, você puxou um fio muito legal que mostra que está com o mesmo grupo desde sempre. É o mesmo grupo que mostra a importância É estratégica da comunicação, meu amigo Maran, e também minha querida Miriam e queridos que nos escutam e nos assistem nesse momento. Porque se nós observarmos, você não pode travar uma guerra política nem internacional, nem nacional, nem local, sem você deixar de considerar algo fundamental, que é a comunicação. Hoje, para além do viés da comunicação tradicional, através de rádio, televisão e jornais, né, que são vinculados a empresas privadas de comunicação, que como tais têm seus próprios interesses, mas pelo menos têm os seus CNPJs brasileiros e há uma espécie de, digamos assim, uma espécie de regulação em relação às mesmas. Mas você tem, por outro lado, não é? E aí veja, né, que os grupos políticos de extrema-direita chegaram ao poder no mundo inteiro na contemporaneidade, nessa democracia contemporânea que a gente vive, chegaram pelo caminho de outras empresas privadas de comunicação, desta vez estrangeiras, que atropelam as leis de todos os países, que são as empresas privadas de comunicação, as tecnologias de informação e comunicação, que são as empresas proprietárias das redes e mídias digitais. Resumindo, WhatsApp, as Big Techs, como WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X, né? Então, 5 anos atrás eu já dizia, como aprendi lá na UNB com a professora Marisa Von Bülow, né? Com tantas leituras, que essas plataformas não são neutras. E muitas vezes as pessoas criticam, a esquerda não sabe se comunicar, a esquerda... Né? Primeiro você vê que está nas mãos de quem? De empresários de direita, como sempre estiveram em boa parte do período da ditadura militar, que Antônio Carlos Magalhães fez parte dessa transição, né? Quando ele concedeu aos seus pares, né, veículos de rádio e comunicação no Brasil inteiro.
E hoje, por outro lado, você tem essas empresas, né, que também não são neutras, e estão servindo tanto a extrema-direita como a direita no mundo inteiro. E as máscaras começaram nem a cair, não se pode dizer nem que foram descobertas por um acaso. Elas começaram a ser retiradas pelos próprios proprietários dessas empresas. Vejam, o próprio Elon Musk, que comprou o X e o Twitter transformou em X, né? Hoje ele é integrante do governo Trump e está, inclusive, ameaçando eleições e influenciando o debate público de eleições em outras partes do mundo, como deu recados duros no caso da Alemanha, fazendo interferência, e recentemente protestos aconteceram contra ele. Quero só acrescentar uma coisa, hoje o irmão do Elon Musk fez críticas ao tarifaço do Trump. Sim. Pois é, porque está batendo no bolso deste deles. setor do mercado está começando a doer. Sim. Né? Aí você tem o Mark Zuckerberg, que é o dono, o controlador da Meta, do WhatsApp, que está na palma da mão de várias pessoas do mundo inteiro, do Facebook, do Instagram, do Threads. Então essas pessoas, inclusive, né, quando você pensa na internet, é importante você pensar como numa grande via, mas que tem mão dupla. Nunca, quando você entrar, seja no Google, no que for na internet, no YouTube, onde for, você não vai estar apenas coletando a informação, não. Você estará também deixando a informação sua. Sim. Quando não, eles captam o áudio de tudo que a gente fala e conversa para oferecer produto. E do mesmo jeito, com essas informações que foram dadas a Bolsonaro, a Trump e trabalhadas internacionalmente pela Cambridge Analytics, e nacionalmente pelo grupo bolsonarista, pela família bolsonarista, né, para justamente direcionar conteúdos, mesmo que falsos, microdirecionar esses conteúdos de acordo com o perfil psicológico de cada um, justamente para que aquele conteúdo chegasse para aquela pessoa de uma maneira mais firme, mais forte e mais convincente, mesmo sendo uma mentira. Né? Então, eles têm os telefones das pessoas, têm os e-mails, sabem o que é... Tem a vida das pessoas. Sabe se você está triste, se você está feliz naquele momento, se você está viajando, ou se você está... Quer comprar um carro. Ou no sepultamento, então ele sabe do seu perfil psicológico, ele manda conteúdo de acordo com aquilo. Então, preciso, essa máquina que era utilizada para ofertar produtos personalizados, ela agora virou uma grande máquina de propaganda política nas mãos da extrema-direita e da direita para direcionar o conteúdo. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas a esquerda não sabe se comunicar, não sabe. Não é questão só de linguagem, de saber utilizar as redes, como muita gente ainda não acordou para isso. Na verdade, a partir da forma como são desenhados e construídos os algoritmos, eles impedem essa neutralidade. Eles podem reter ou promover a propagação de qualquer tipo de conteúdo em qualquer parte do Brasil. Independente da habilidade ou não de fazer isso. Independente, mesmo que você impulsione, inclusive, há um teto para certos conteúdos, especialmente de esquerda. Olha, eu vou pedir para você deixar o like e já compartilhar essa nossa conversa para mais pessoas. Daqui a pouco nós vamos para a parte final para membros, que a gente vai fazer uma conversa aqui exclusiva para membros. Eu quero ainda seguir com a Miriam para colocar uma outra questão nessa conversa. Na verdade, são 2 pontos, Miriam. O presidente Lula, pelo que a gente apurou, rapidamente já sinalizou para o União Brasil, fica tranquilo, o que é de vocês está garantido, para que não tivesse nenhum problema maior. Ou seja, o Lula quer União Brasil no governo. Por que o Lula precisa e quer a União Brasil no governo? Uma segunda coisa, se o União Brasil tivesse tanta hombridade assim, vamos dizer, por que não entrega os 3 ministérios e vai embora? Por que a União Brasil não faz isso, Miriam? Porque a União Brasil não é um partido só, não é uma coisa coesa. A União Brasil, como todos os partidos, tem várias tendências, vários interesses. Então, não é porque o Juscelino saiu que eles vão abrir mão dos outros 2 ministérios, não. Ao contrário, eles querem manter o Ministério das Comunicações ou outro que o Lula oferecer, caso o Ministério das Comunicações vá para outro partido. Mas eles não vão abrir mão, eles não são um pensamento único. Como outros partidos, inclusive o PT, não é um pensamento único, não é um interesse único. E o interesse deles, eu sinto dizer isso, não é uma coisa que me agrade. O interesse deles nunca é pelo país. Não é republicano. Nunca é republicano. Do PT, eu vou até corrigir. Do PT, acredito que sim.
Eu vejo o ministro Haddad num esforço fenomenal para fazer esse país crescer, mudar, e mudar o seu destino, o seu rumo. Então, eu acredito que no PT, sim, tem um pensamento coeso. E se não tiver, vai ser, porque tem alguém mandando naquilo ali. Mas nos outros partidos, eles não têm esse respeito pela figura do dirigente. Então, eles não vão abrir mão. Nenhum partido vai abrir mão. E complementando, Miriam, o que você fala, né, muito importante essa bola que você levantou, que essa é a grande diferença entre os partidos de esquerda, de centro-esquerda e até mais para o extremo, em relação aos de direita e centro-direita, como também de extrema-direita. Você não tem a concentração dentro do partido de um plano de país, aliás, de um plano de construção de nação que é muito maior do que o riscado geográfico de um país. Sim. Você não tem esse compromisso coletivo. São vários grupos que disputam interesses particularistas, individuais, ou deles próprios, ou de quem eles estão ali representando. Às vezes, setor do agro, que um deputado federal que representa o agro, ou que representa o setor de mineração, ou que representa o setor, vamos dizer assim, da indústria da saúde, para qualquer deles, tanto faz em que partido tiver. Se disser, olha, vá lá para o pessoal que você vai se eleger, o pessoal que é você, eles vão. Se disser, não, agora vá lá para a União Brasil, ele vai. Eles não estão preocupados com isso. Não há uma coerência nem coesão partidária, não há um compromisso ideológico, e compromisso ideológico não é algo negativo, é positivo, né? Apesar de que isso foi muito distorcido ao longo do tempo. Né? E aí você tem essas pessoas que estão preocupadas simplesmente de uma maneira pragmática em resolver a sua vida. O próprio Bolsonaro foi presidente da República, mas passou por 8 partidos, está no 9º. Se amanhã aparecer outro partido, ele vai. Então, assim, se você imaginar também, veja só, você pode até não gostar do PT, do PCdoB, do partido de esquerda, mas você sabe as coisas que ele defende. Sim. O pessoal tem claríssima a sua ideologia, né? Exatamente. Você viu na aprovação das novas regras para emendas parlamentares, por pressão do Supremo, o Congresso votou e aprovou. O PSOL foi contrário e houve uma declaração muito forte. A Sâmia é PSOL, né? Sim. Declaração muito forte dela, dizendo: foi apenas uma repaginação do que a gente já tinha aí. Não mudou nada. Então, eles têm uma ideologia, eles têm claramente isso. Sem dúvida. O que falta a esses demais partidos que não agem como tal. Né? Porque simplesmente são como os CNPJs que estão ali autorizando o grupo que tiver no momento. Porque se nós pegarmos os principais partidos, né, quantas e quantas vezes não mudaram de nome, de mãos, de legenda, de número e de tudo. Né? É uma coisa assim... E de governos. E de governos. Né? Você tem, inclusive, até ministros, né, que, por exemplo, chegaram a compor, na época o Fernando Bezerra foi senador pelo Rio Grande do Norte, foi presidente da CNI. Ele foi ministro de Fernando Henrique, quando o Lula entrou no governo, foi ministro de Lula. Uma vez eu conversando com o senador Jefferson Pérez, ele chegou a dizer: é uma biruta de aeroporto, né? Que sopra como vento. Então, do mesmo jeito, você observa diversas outras pessoas desses demais partidos políticos que o compromisso é com o interesse da hora. A legenda não importa. Aí eu queria trazer uma outra questão, Miriam. O Lula, ele parece que na verdade, tem sinalizado que está incomodado que vários partidos que estão na base de sustentação do governo não estão levantando esta bandeira. Mesmo os ministérios são todos muito fragmentados. Eu mesmo não vi o Juscelino Filho falando Lula, nosso presidente, alguma coisa assim, alguma coisa pontual só. Mas esses partidos estão muitas vezes falando o ministro fez isso, o ministério fez aquilo, mas não citam o nome do presidente Lula, não falam muito do governo Lula. Ou seja, parece que não estão jogando no mesmo time, ou está um exército desmobilizado. E o Lula está insatisfeito com isso, querendo pelo menos que esses partidos falem. Vocês vão estar comigo em 2026 ou não? Você acha que o Lula faz bem em fazer essa pressão? Tem que ser uma pressão com jeitinho, porque é um momento, inclusive, de rediscutir. União Brasil, tudo bem, Ministério das Comunicações fica com vocês, mas vocês vão estar engajados comigo?
E é complicado isso, né? Não, e é isso mesmo. Eu acho que, como está hoje, eu não tinha visto ainda. Em 2002, 2003, quando Lula compôs o governo, era uma coisa mais homogênea, mais coesa. Eles tinham um discurso parecido. E os ministros faziam um discurso do governo Lula, e não de cada um individualmente. Você vê que hoje é individual. E hoje é individual. E realmente isso está fazendo falta. Antes do Lula viajar agora para Honduras, não, acho que mais há uma semana ou duas, ele deu uma bronca numa reunião ministerial e disse: quero que os ministros falem o que estão fazendo no governo, porque não estão falando também. Então parece, me dá a impressão, e olha, eu leio jornal todo dia, e imagine quem não lê ou quem não se informa, dá a impressão que o governo de fato não está fazendo nada. A sensação é essa. Aí você vê o Haddad nesse esforço gigantesco e não, está fazendo, está aí, está fazendo, mas precisa falar mais, precisa mostrar mais. É isso, os ministros não estão comprometidos com o resultado do governo Lula. E aí, Robson, como é que fecha essa equação? O Lula precisa desse comprometimento? Pois é, isso passa inclusive pelo Ministério das Comunicações, né? O compromisso dessas empresas de rádio e de televisão, e também passaria até por um projeto, mas que eu acho muito difícil que isso no momento seja aprovado. Acho que o timing já, pelo menos por hora, foi perdido, que é de regulamentação das plataformas de redes e mídias digitais, que é a forma que você tem de comunicar tudo isso. Mas há, por outro lado, essa situação onde você vive uma espécie de governo paralelo dentro do governo, né, que são esses partidos que não estão alinhados. Eu me lembro de um autor, escritor que eu sou muito fã, que é foi um divisor de águas na história da humanidade no que diz respeito a estudar a política, a estratégia, que é o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel já dizia, né, não necessariamente o exército que ocupa é o mesmo que conquista e que governa. Então, alguns estão agindo assim: não, eu não fiz parte, eu nem votei no governo Lula, mas agora eu estou dentro do governo para ajudar a governar. E aí vem o pragmatismo político bem peculiar ao próprio PT, até porque também, se não fosse assim, não ia governar nada. Exato. Né? E aí você tem essa sinuca de bico, essa situação de um quebra-cabeça que não é fácil de ser montado, onde dentro do governo você tem grupos que tá ali, o compromisso de entregar alguns votos, mas nem os votos todos são entregues daquele partido, mas ele não tem compromisso, porque, como a gente falou há pouco, eu estou num partido que tem possibilidade de ter candidato até a presidente, então que compromisso eu tenho? Então, de fato, essas pessoas precisam dizer: isso aqui é o governo, não sei o que estou trazendo. Agora, há um outro instrumento, para além do instrumento de comunicação, que é também responsável por essa mexida nesse baralho, né, por essa mistura desse baralho, pela derrubada dessas pedras do dominó, que foi justamente quando Bolsonaro terceirizou o Orçamento Geral da União, o orçamento público, as políticas públicas, praticamente tudo nas mãos do setor mais fisiologista do Congresso Nacional, o Centrão, não o Centro, o Centrão. E a partir daí, colocando inclusive no coração do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, senador da República pelo estado do Piauí. Ele era o cara que tocava e ajudou, junto com os demais, a costurar o orçamento secreto, que cresceu no fato de obscurecer, de retirar a transparência do emprego do dinheiro público, algo que fere mortalmente um princípio constitucional, o dever da transparência e da publicidade, e também, com o passar do tempo, começaram a inflar esse orçamento. E hoje ele se transformou num monstro que, mesmo na tabelinha que vem sendo batida entre o Palácio do Planalto, hora explícita, hora implícita, entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Flávio Dino, mesmo assim, né, alguns limites foram colocados, passou-se por discussões e até houve retaliação de atrasar a votação do Orçamento Geral da União, né, que foi votado atrasado com quase 3, 4 meses de atraso, aproximadamente, né, foi recentemente votado, nas vésperas de Lula e os líderes do Congresso viajarem para o Japão. E aí você teve, nessa ocasião, simplesmente
a votação de maneira assodada do orçamento público, mas ainda se deixou brechas a não haver a transparência devida em relação às emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares, elas são mais um instrumento que dão um certo poder, uma certa liberdade ao parlamentar dizer o seguinte: tanto faz se eu tiver no com o governo, eu tenho aqui milhões e milhões e milhões de emendas, e com isso aqui, bilhões, e com isso aqui eu resolvo meu problema. Em 2025, são mais de 50 bilhões. Em 2024, que foram 40 e tantos bilhões, apenas 3 unidades da federação prestaram contas. Do que foi? De 27, 24 não disseram ainda aqui em que colocaram o dinheiro. É de escandalizar. Só esse ano são 50 bilhões. E é uma coisa sem uma solução a curto prazo. Não, o orçamento secreto, para mim, continua existindo. Veio para ficar. E esses volumes estrondosos de recursos que foram para currais eleitorais, ou, para dizer um nome mais bonito, as áreas de maior densidade eleitoral de certos políticos. Achei bonito mesmo. Né? Fica mais bonito assim. Bom, né? Então foi para essas áreas e ajudou a eleger uma grande quantidade de prefeitos e vereadores espalhados pelo Brasil inteiro, que dá suporte a esse mesmo grupo. E está aí o ciclo vicioso, que agora é a vez desses que estão tentarem suas reeleições. Você fechou também. Muito bem. Isso. Aí você falou num nome importante, Flávio Dino, ministro, que é o relator do caso Juscelino Filho. Aí eu acho que isso aí fica legal para a gente fazer um gancho. Ambos do Maranhão, né? Ambos do Maranhão, né? Tá vendo? O Maranhão, tudo vai convergindo, né? Exatamente. Tudo acaba no Maranhão. E, inclusive, o nome que é cotado é Pedro Lucas, líder da União do Brasil, que é do Maranhão, né? Então, fica aí mostrando a centralidade do Maranhão nessa discussão. O Flávio Dino é o relator. Essa denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República, está na mão do Flávio Dino, vai abrir prazo para a defesa, como foi, a gente viu até recente no caso do Bolsonaro, isso a gente está meio sabendo bem o trâmite. Mas eu queria te ouvir, Miriam, para a gente fechar essa parte aberta a todos. Você acha que essa denúncia vai ser aceita pelo Supremo? Esse Juscelino venha a ser condenado por esse caso? Eu acho que sim, porque a denúncia foi muito bem embasada. Teve uma investigação grande da Polícia Federal, não foi uma coisa feita de uma forma assodada. Eles provaram que 80% dos recursos destinados pela emenda do Juscelino para Vitorino Freire foram utilizados na construção das estradas. Então está muito bem embasado. Eu acredito que o Flávio Dino vá por esse caminho e ele pode perder o mandato, inclusive, ou não. Pode, né? Sim. Pode perder o mandato. Ele já perdeu o ministério, mas pode perder o mandato. Tem algumas pessoas, pelo menos em algum momento, cai para cima, né, Robson? Não sai humilhado. Ou tentar, de alguma maneira, usar esse mandato para se proteger, né? Porque tem que se ver o seguinte, como é que a casa vai reagir? Né? Vai tentar fazer dele um cavalo de batalha, também não sei se vão dar abraço de afogado nele. Só para explicar, ele é deputado licenciado, e agora, deputado então, federal, ele volta à Câmara dos Deputados com todas as prerrogativas de parlamentar, inclusive o foro privilegiado. Por isso que eu brinquei, às vezes, de cair para cima, né? Ele era ministro, mas é deputado, continuou com um cargo importante. Mas, Robson, eu acho que vão dar um abraço de afogado nele. Não acredito que o Congresso casse o mandato dele. Interessante. A Câmara. A Câmara, sobretudo. Né? Se fosse no Senado, depois que fizeram depois da Flor de Lis ter ficado tanto tempo no Congresso, na Câmara, tentando se defender. Chiquinho Brazão. Quantos ficaram ali? Agora, no caso do Juscelino, é menos grave em relação à Flor de Lis, obviamente. E o Brazão, assassinato. Né? E o Brazão, que é assassinato também, né? Encomenda. Caso que geraram uma comoção pública bem maior. Bem maior. Não, do Juscelino não. Só que eu queria te ouvir ainda sobre o Supremo e o Dino. O Dino deve ser um relator a favor da condenação do Juscelino. Claro que ele vai ter toda a parte ainda de defesa, tá? A gente aguarda isso devido ao processo legal, mas o Supremo tem sido duro com essa questão e caiu nas mãos do Dino, que tem enfrentado essa questão, por exemplo, do orçamento secreto, que ele tem sido duro também, dentro do possível, né? A minha bola de cristal está quebrada, né? Não dá para fazer futurologia, mas há uma tendência de que até para ser coerente, né, ele, se não entrar por alguns caminhos políticos, de tentativa de conciliação, nessa tabelinha aí com o governo, mas ele pode se desmoralizar perante o próprio Congresso. Há inclusive parlamentares do PL que estão passando por processos semelhantes, que foram denunciados por desvio de recurso público de emenda parlamentar. Então a tendência de fato é que ele
se posicione pela condenação dele, né? Quando chegar esse momento processual, né? Mas pode ser que na mesma turma, de repente, outros o absolvam. Claro, exatamente. Né? O relator é um voto. Né? Exatamente. Você tem o Gilmar Mendes, você tem outras figuras ali, eu não sei exatamente em que turma vai estar, ou se vai a plenário. Aí eu não conheço os trâmites do judiciário. Não é? Eu farejo mais um pouquinho os corredores de Câmara e Senado do Legislativo e Executivo do que o Judiciário, não é? Do que os milindres da lei. Mas, na verdade, há essa expectativa, né? De que e tem outros vários parlamentares, não vou citar porque eu não tenho detalhes dos casos, inclusive ministros de Estado, que não fizeram prestação de conta de 2024 ainda. E são milhões. E estão querendo à força a liberação das emendas, isso, né? De projetos que estão em andamento, de construção, seja lá do que for, mas que receberam uma parcela e querem receber o resto. Né? Veja que a pressão que fizeram para receber, Miriam, nessa última pressão que até gerou o atraso do orçamento, era para liberar 8 bilhões de reais. Às vezes a gente se perde falando em tantos bilhões, é verdade. Mas isso significa exatamente o valor total que o presidente da ANDIFES, que é a Associação Nacional das Instituições de Ensino Superior, digamos assim, o presidente dos reitores das universidades federais do Brasil, professor Daniel Diniz, que é reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é? Ele diz assim, estamos exatamente nesse período aqui lutando para que a gente não perca mais nem R$1 do que hoje está previsto de orçamento, que são 8 bilhões de reais. Ou seja, 8 bilhões de reais é o mesmo orçamento que você paga todas as contas de todas as universidades federais do Brasil, é o que essa turma quer de liberação para fazer sabe-se lá o quê e sem a devida transparência. Bom, a gente vai ter que ter uma outra discussão sobre isso, porque o assunto você vê que mostra que o buraco é mais embaixo. Mas agora a gente vai ficar com uma parte exclusiva para membros, então quero convidar você a ser membro do My News. Sendo membro, você vai ter acesso a essa live exclusiva que vamos fazer agora e também tem 60% de desconto nos itens que estão na loja do My News. É isso mesmo, a audiência pediu que a gente fizesse a loja do My News, é um sucesso, tem a camiseta, tem o Moleskine, tem a caneca e tem também essa possibilidade de você participar deste momento que faremos agora exclusivo para membros. Então a gente se encontra já já.